A parte final da aceitação tácita ou expressa. Pronto, vou repetir novamente o meu exemplo. Presta atenção. Eu tenho uma sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000, né? O que é que geralmente costuma acontecer? Se fosse você condenada ao pagamento desses R$ 5.000 e você considerasse injusto, você iria ou não recorrer dessa decisão? Sim. Agora vamos supor que você aceita, mas não diz nada. Requerente, eu não vou recorrer. Eu vou fazer melhor, vou te pagar. Só que, ao invés de você dizer isso de modo expresso, simplesmente você faz uma prática, faz o depósito em juízo pagando a dívida. Aceitou de modo tácito, sem dizer nada? Ah, entendi. Então tem correlação com o 998 e 999, né? Tanto com a questão da renúncia quanto da desistência, entendi. E algumas doutrinas vão tentar confundir vocês. Esses três aqui, é isso aqui, ó. Inexistência de fato extintivo, porque extingue o teu direito de interpor recurso. Se você manifestar a renúncia, a desistência ou a anuência do direito de não recorrer da decisão, problema teu. Não vai poder mais se retratar e recorrer novamente, e não vão deixar. Aí barra no juízo de admissibilidade, não é isso? Que vai Exatamente. analisar os pressupostos recursais. Então, essa questão da desistência vai ser sempre após a interposição do recurso determinado, né? E aí vai, caso não seja comprovado o pressuposto recursal, barra lá no juízo de admissibilidade, é isso? Exatamente, é nesse sentido. Júnior, no caso da tácita, é como se eu estou aqui com o meu computador aqui, aí eu estou com a amiga. Pronto, no exemplo que eu dei, você foi condenado ao pagamento de R$ 5.000, não manifestou o direito de recorrer e fez algo inusitado, pagou. Isso é aceitação, só que você fez isso de modo tácito. É exatamente o que diz aqui no parágrafo único, tá vendo? É quando eu não comunico, né? Por exemplo, estou aqui com o meu computador e digo, a pessoa pergunta, eu posso pegar no teu computador? Pode. Aí é expressa, né? Porque eu estou me expressando. Isso, exatamente. Pega no meu computador, eu deixo ela pegar e eu não digo nada. Não digo nada. É tácita, né? Isso, essa a ideia. Tá certo. Algo mais? Vamos ver os erros. Último item. O recurso interposto por um dos litis consortes a todos aproveitam, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará a todos os outros, independentemente da concordância dos mesmos ou de serem comuns às defesas opostas pelo credor. Esse item aqui, meus amigos, está correto. O pessoal da noite, lembra o fundamento que o professor Rômulo falou? Alguém lembra? Foi do litisconsórcio simples, né? Ele deu até o exemplo. Pode repetir o exemplo, caso alguém lembre, por gentileza. Eita, não lembro em específico, não. Eu lembro. Caso da noiva. Lembra do caso da noiva? Lembro. A noiva, felicíssima, foi marcar o casamento. Para isso, ela contratou uma gráfica. E qual era a outra empresa, hein? O buffet. A do vestido. Era do vestido, da renda. Ah, sim. Pronto. O ateliê. A questão do vestido. Aí, no caso, meus amigos, ambos falharam. A gráfica fez um serviço porcaria, errou o convite, não entregou no tempo hábil, e o ateliê, por conseguinte, não entregou o vestido. E, por conta disso, ela não pôde casar. Aí, ela, inconformada, entrou com ação de reparação de danos contra tanto a gráfica quanto o ateliê. O simples fato de ter havido a formação do litisconsórcio. Por exemplo, vou tentar ser mais claro aqui na minha explanação. Vamos imaginar o seguinte. Ela, inconformada porque não teve a festa, ela entrou com ação
de reparação de danos morais e materiais. Eu não vou entrar em detalhes acerca de valores, porque é irrelevante aqui para o caso. Certo? E vamos supor que a sentença, vou até subir aqui, porque alguns estão reclamando. Pronto. A sentença, ela foi totalmente procedente. Aí vamos supor que somente a gráfica recorreu e o ateliê nada fez. O recurso interposto pela gráfica vai aproveitar para o ateliê, sim ou não? Nesse caso, não, né? Que não foi o mesmo interesse. Justamente, porque quando estamos diante de uma formação de um lentes consorte simples, cada parte é tratada como se fosse única, independentemente de haver a formação do litisconsórcio. Agora, se estivéssemos diante de um litisconsórcio unitário, mesmo que um não tivesse interposto e o outro sim, pelas defesas serem muito semelhantes, aí nesse caso se aproveitaria. É isso que diz o CPC. Deixa eu ver se eu transcrevi o artigo para mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Artigo... Estão conseguindo enxergar? Ixi, aumentei demais, ó. Pronto. É exatamente o que nos diz o artigo 1005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um do devedor aproveitará os outros, quanto às defesas opostas ao credor que lhes forem comuns. É exatamente a questão, ó, do litisconsórcio simples, porque se fosse um litisconsórcio unitário, aí o recurso de um aproveitaria os outros. Entenderam a lógica? Sim. Explica só essa parte da solidariedade. Júnior, só um minutinho, colega. Quando a gente fala unitário, a gente pode conciliar único, né? Uhum. Para evitar o entendimento, né? A solidariedade, Lohana, e para os demais colegas, é aquela junção de um tem que cumprir a obrigação, senão repassa para os outros. Eu vou sempre passar. Se eu não cumprir, joga para as costas do outro e reparte os custos. Muito comum em ações empresariais, naqueles tipos societários, por exemplo. Responsabilidade solidária, não é isso? Isso, exatamente. Aqueles casos de responsabilidade solidária em que houver a falha, todos respondem. É nesse sentido. No caso de quê? Litisconsórcio unitário. Alguma dúvida mais? Tudo ok. Posso passar? Vou passar para outra questão. Pessoal da manhã, tá tudo tranquilo, gente? Analisem para mim, verbalizem. Diógenes, meus aluninhos da manhã, meus queridíssimos, tá tudo tranquilo? E isso aqui realmente não foi visto ainda pela professora Cíntia. Eu estou contextualizando já com os artigos do CPC. Bom, vou partir do pressuposto. Quem cala, consente. Então, vamos continuar. Outra questão autoral. Essa aqui, gente, nós vamos trabalhar um pouquinho dos princípios inerentes aos recursos, tá bom? Vou bem devagarzinho, porque realmente o Rômulo deu muito apressado e a Cíntia ainda não mencionou. A gente só deu pequenas pinceladas nas aulas. Mas vamos nós. Em linhas gerais, os pressupostos de admissibilidade consistem em obstáculos, condições, que devem ser superados para permitir o julgamento do mérito das razões recursais. Acerca dos pressupostos de admissibilidade, assinale a alternativa correta. Perdão, gente, aqui ele vai falar dos pressupostos. Mas antes da gente fazer a análise,
eu acho interessante fazer uma contextualização com vocês. Vocês querem? Sim. Com certeza. Sim, Júnior. Pois eu trouxe... Já pensando em vocês, porque essa parte realmente é muito troncosa, eu preparei um esquema bem lindo. Mas eu não passei antes porque eu queria que vocês vissem. Mas como eu já estou explanando, vou passar para vocês. Vocês sabem o que é um juízo de admissibilidade, né? Isso não é novidade mais para ninguém. Pessoal? Sim. Sabendo. Pronto. E vocês sabem que juízo de admissibilidade não se confunde com juízo do mérito, sim ou não? Sim. Beleza. Quando o nosso recurso ele passa pelo juízo de admissibilidade, isso aqui o Rômulo não falou para vocês da noite, mas a Cíntia comentou. Vou contextualizar. O recurso pode ter dois caminhos. Se for cair numa das hipóteses em que o relator pode julgar, que está aqui neste artigo em específico, 932, vamos ter o julgamento monocrático. Por quê? Porque, geralmente, aquela matéria de direito, ela já está devidamente classificada, uniformizada, com base em alguns dos nossos sistemas de precedentes. Está lá no 927. Oi. Vai falar. Aí é quando o relator ele olha aqueles requisitos estão dentro de toda a normalidade, nada a ser questionado, está tudo correto. Para que ele vai levar para o colegiado? É nesse sentido, né? Pronto, eu vou lhe explicar. É porque, Ana Cláudia, quando o recurso chega no tribunal e ele passa pelo juízo de admissibilidade, ele tem um duplo caminho. A regra geral é ele ser julgado pelo órgão colegiado. E a depender da composição do tribunal, ele pode ser composto por turmas ou câmaras. Aqui no Tribunal de Justiça, a composição é por câmaras. No TRF, a composição é por turmas. No STJ e no STF, a composição é por turmas. O que diferencia? Nada. Apenas nomenclatura e por conta do regimento interno dos respectivos tribunais. Mas, em linhas gerais, é a mesma coisa. Aí, o que é que acontece? Quando o recurso passa pelo juízo de admissibilidade, o relator, se não for cair naquelas hipóteses do 932, ele não proferir a decisão monocrática, ele vai fazer isso aqui, ó. Elabora um relatório e dentro desse relatório, ele já vai dar o voto dele. Ele vai dizer se o recurso é procedente ou improcedente, certo? Estão acompanhando meu raciocínio? E depois, meus amigos? E depois, meus amigos, o relator vai pedir para que seja incluso o processo em pauta de julgamento. Essa pauta, acreditem, ela é medonha. Por sessão, chegam a ser julgados, acho que em média de 100, 150 recursos. Como esse povo consegue, eu não sei. Mas que eles fazem milagre, fazem. E, a partir disso, vai ser designada a nossa sessão de julgamento. E aquele nosso processo com voto do dileto relator vai constar nessa pauta, junto com vários. E, quando é aberta a sessão de julgamento, aquele bate-papo inicial, relator, faça a leitura do seu relatório. De acordo com o que eu observei, voto pela improcedência do recurso. Ou voto pela procedência do recurso. Imagina. É isso que eu estou falando, quando é mono, né? Quando ele vê que os recursos ali estão tudo ok, que não precisa levar para o colegiado, não. Aí só o relator resolve, né? Não? Vamos por partes. Eu vou falar primeiro a regra, que é o julgamento colegiado, certo? Para vocês não se confundirem. É o colegiado, né? Isso. Que exatamente segue esse trâmite todo que eu falei para vocês. O relator faz o relatório dele e nesse relatório vai constar o voto, seja pela procedência ou pela improcedência, de acordo com o que ele analisou e entendeu.
Só que, órgão colegiado, o relator, nesse caso aqui, não vai jogar sozinho. Ele precisa de mais uns coleguinhas para juntar com ele para julgar o recurso. Aí ele pede a inclusão na pauta, a secretaria vai designar a sessão do julgamento e esse processo vai constar na pauta. Eu sei que aqui está muito abstrato, mas quando a gente for para a sessão de julgamento, vocês vão entender direitinho o que eu estou falando aqui. Aí depois... Júnior. Oi. Pronto. Não, pode continuar, depois eu tiro a dúvida. Aí depois, esse relator, ele faz a leitura do voto dele. Exatamente pelo que ele entendeu. Ou pela procedência, ou pela improcedência. Mas só que, no julgamento dele, além do voto do relator, a gente precisa do voto de mais alguns julgadores. A média é 3, sempre número ímpar, para exatamente não ter aquele risco de dar empate. Aí o que é que vai acontecer? Entram mais 2 desembargadores. E o que é que eles buscam? Que todos votem ou pela procedência ou pela improcedência, que é o nosso resultado aqui no TJ, 3-0. É isso que quer. Quando todos eles se entendem, rapidinho, ó, julga. E na prática, geralmente, todos os desembargadores, quando são componentes de uma Câmara aqui no TJ, eles já conhecem a linha de entendimento do desembargador, de cada relator, e já tem mais ou menos uma linha de julgamento. Por isso que é importante pesquisa na jurisprudência, lembra? Mas a gente ainda vai estudar mais na frente, mas vou só adiantar aqui um pouquinho. Haverá momentos em que a votação vai ser o quê? Não unânime, ou seja, alguém vai divergir em algum momento. Vamos supor, o relator é o primeiro que vota. Ele faz a leitura do relatório e já diz. Ele votou pela... Peraí, vou só receber aqui o colega. Voltando aqui. Vamos supor aqui. Nesse caso específico, vou partir do pressuposto que o relator votou e ele deu razão ao recorrente. Então, o que é que ele julgou? Improcedente. Aí passa-se o primeiro desembargador, ou ministro, conforme a composição do tribunal. E o ministro vai analisar aquilo que está contido no processo, o voto do relator, e vai dizer. Se ele concordar com o relator, ele vai dizer, siga o relator, concordo. Mas tem sempre alguém que é o espírito de pouco, aquela semente da discórdia. Inclusive, eu fui injustamente chamado disso na aula da Cíntia. Eu fiquei magoado, mas tudo bem. Lembra, gente? Enfim. Aí o outro diverge. Sou o contrário. O que é que nós temos aqui nesse nosso caso hipotético? 2-1. Só que esse resultado aqui, meus amigos, garante que houve o voto da maioria ou é apenas uma diferença matemática? 2-1, houve o voto da maioria. Não, infelizmente, Ana Cláudia, a gente vai estudar mais à frente um instituto chamado Técnica do Julgamento Ampliado, que está nesse artigo específico aqui. E para alguns recursos, dentre eles o recurso de apelação, quando acontecer isso aqui, ó, isso para o tribunal não é maioria. Para o tribunal é apenas uma diferença. Vou ter que chamar mais 2 coleguinhas. Então, aqui no nosso exemplo, iria entrar o desembargador 3 e o desembargador 4. E eles iriam votar, decidir, debater, até dar um possível resultado. Aí, dependendo desse resultado aqui, de fato, o recurso iria ser considerado procedente ou improcedente. Mas isso a gente vai ver mais à frente. Eu estou só adiantando aqui algumas coisas para vocês já terem uma noção como é que ocorre o julgamento. Um exemplo, no caso do julgamento do Lula, que em três vezes, os 3 desembargadores foram a favor da sentença. Então, nesse caso... Então, pronto. O recurso é improcedente. É improcedente. Isso. Agora, se eles entenderem que o juízo de primeiro grau se equivocou, eles vão dar razão ao recorrente. O julgamento do recurso procedente. Só que a gente não fala esses termos. A gente fala provimento, quando o recurso é julgado procedente, ou, a Cíntia não gosta muito desse termo, eu vou utilizar o que é utilizado lá no tribunal,
o desprovimento, que é exatamente recurso nada a ver. Alguma dúvida, gente? Júnior, eu tenho uma em relação ao juízo de admissibilidade. Pronto. Caso o juízo ACOL seja de primeiro grau, vou pegar o exemplo de um caso de um embargo de declaração, no caso de uma decisão interlocutória, certo? Vamos supor que tem uma decisão interlocutória e ela esteja no primeiro grau, né, claro, e aí tem um embargo contestando uma omissão. Esse juízo de admissibilidade, ele vai ser feito por desembargadores, assim, no primeiro grau? Qual o recurso que você quer que vai ser interposto? Pronto, o embargo contra... Embargos de declaração, isso, né? os embargos de declaração. Nesse caso, esse juízo de admissibilidade vai ser feito por quem prolatou a decisão. Se a decisão impugnada foi do juízo de primeiro grau, é ele que vai julgar os embargos de declaração. Essa é a particularidade dos embargos de declaração. A gente fazendo analogia, é o caso do menino, que a professora passa uma tarefa, o menino chega, a tarefa está errada. Aí a professora vai dizer, meu filho, vai corrigir, está errado, tá? Corrigir sua tarefa. Eu posso fazer essa analogia com o caso dos embargos? Em termos vulgares, é isso, que é exatamente para corrigir a contradição, Por a isso omissão, a obscuridade ou mesmo um erro material. Essa é a finalidade dos embargos de declaração. Quem tem que corrigir é ele, então não pode subir. Se o erro é dele, o erro é dele, quem vai corrigir é quem proferiu a decisão. Agora, se ele disser não tem erro, não tem contradição, não tem obscuridade, não tem omissão, não tem nada disso, você está doido. Aí sim que você parte para o recurso específico. No caso do teu exemplo, Lorna, seria o agravo de instrumento. Aí seguiria toda aquela lógica da cadeia recursal, conforme aquele mapinha mental. Pronto, aí então, nesse caso, seria um relator e juízes do primeiro grau, né? Analisando. Não, os embargos de declaração que analisa é monocrático, é o único julgador. Aquele que proferiu a decisão é aquele que vai analisar. Por exemplo, se você interpôs embargos de declaração contra a decisão colegiada, aí sim, quem vai analisar é o colegiado. Se for interposto embargos de declaração contra a decisão monocrática do relator, é o relator que vai analisar os embargos de declaração. É sempre assim. A decisão de que eu vou questionar, via embargos de declaração, quem vai analisar é aquele que proferiu, por assim dizer. Júnior, a Renata aí mencionou o caso da diretora. Aí eu vou dizer aqui o agravo. O menino, a questão não é que o menino não fez a tarefa correta, a tarefa estava perfeita. O menino estava se danando na sala de aula, o assunto é outro. Aí não pode mais ficar com ele para resolver. Corre para a diretora. Né? Aí pronto, é nesse sentido. Algum problema em sala de aula, a professora que vai resolver. Agora, se for algo muito grave, que ultrapassa da competência da professora, vai para a diretoria. Analogia perfeita. Entenderam, gente, o esquema da decisão colegiada? Sim. Os demais? Sim. Muito bem. E agora eu vou falar um pouquinho da exceção. A exceção é essa aqui, ó. A decisão monocrática. Nas hipóteses do artigo 932. Eu não peguei bastante no pé de vocês acerca da análise do sistema de precedentes. O que é um precedente? Uma súmula vinculante do STF, as súmulas do STJ, do STF, aquelas técnicas de julgamento, o IAC, o IRDR, recursos repetitivos e o vasto rol do 927, isso tudo vincula o órgão julgador. Ele é obrigado a seguir aquilo que está afirmado aqui, ó, com base no 927. E se a decisão já está, aquela matéria de direito já está devidamente pacificada, já está devidamente uniformizada, já tem um entendimento consolidado, para que eu vou levar para o colegiado? Para perder tempo? Não. Então, o CPC já autoriza. Relator, você que vai fazer o julgamento. E você vai proferir a nossa decisão monocrática. Se, porventura, você não concordar com a monocrática, não significa dizer que você vai perder, porque temos um recurso contra a decisão monocrática do relator. Alguém arrisca dizer o nome?
É o agravo interno? Exatamente. Esse agravo interno, ele tem exatamente a finalidade de forçar o julgamento colegiado, caso você discorde da decisão do relator. Então, o CPC pensou direitinho em tudo isso. No caso do agravo interno, sempre vai ser protocolado no ACO e julgado no ACO, né? Ele não sai ali do... Não sai do tribunal, exatamente. Alguma dúvida? Então, Júnior, o precedente, ele é embasado pela lei, é? Eu pensei que era o contrário. Não, você lembra quando o Rômulo passou aquela atividade e numa das aulas ele perguntou a diferença entre o precedente e a súmula? Toma cuidado. Porque uma coisa é um precedente, outra coisa é a súmula. Linhas gerais, conforme aquele colega falou para vocês na noite, e que eu vou falar aqui para vocês da manhã, o precedente é como se fosse assim, o julgamento, o primeiro julgamento relacionado a um caso concreto, que foi proferido no passado e que vai ser replicado no futuro para outros casos semelhantes. Isso é um precedente. O exemplo que eu dou, essas inúmeras decisões que estão sendo proferidas no contexto da Covid-19, vocês acham que já tem jurisprudência consolidada sobre a Covid? Pois é, justamente, mas tu não sabe... Isso tudo são os precedentes. São casos que o Poder Judiciário está resolvendo com base na situação concreta. Covid-19. E que, se porventura gerar divergências quanto aos entendimentos, os nossos tribunais eles vão ser convocados a se posicionar e dar a devida pacificação, a devida uniformização, mediante a aplicação de técnicas de julgamento, a depender do caso. Pode ser pelo IAC, pode ser pelo IRDR, ou pode ser pelos recursos repetitivos. Uma dessas três pode acontecer, ou todas as três, por que não? E a partir desse resultado, aí sim que forma-se a jurisprudência. Então, assim, se eu tenho um precedente, que ele não é embasado em lei, é uma coisa que aconteceu, não é normal. Então, no caso, a hermenêutica, né, do direito, que a sociedade ela é dinâmica, ela evolui, e sempre vai surgir temas novos para ser discutido. Isso. Aí vamos lá para esse precedente. Então, em cima desse precedente, eu tenho que procurar uma jurisprudência para ver se eu ganho uma causa com esse precedente, é isso? Não, assim, em termos de precedente, como eu estou te dizendo, Covid-19, vai ter jurisprudência consolidada acerca da Covid? O que é que vocês acham? Algum texto novíssimo no nosso direito? Não. E há um risco medonho de termos decisões contraditórias, conflitantes entre si? Com certeza. Então, quando acontecer essas confusões, que certamente vão acontecer, se é que já não estão acontecendo, eu não sei dizer que ainda não fiz a pesquisa, aí que vai ser convocado os tribunais para resolver isso aqui, uniformizar. Qual é o entendimento que é o mais correto? Aplicando-se os conceitos da hermenêutica. Interpreta o direito conforme aquele caso e o entendimento a ser formado replica-se para os demais. É assim que funciona. Ah, tá. Alguma dúvida mais? Júnior, como o Weber poderia cobrar numa prova para a gente analisar, por exemplo, aquele caso que tu falou comigo, né? Tipo, de analisar uma jurisprudência e um precedente inédito e, tipo, diferenciar se é jurisprudência ou precedente, entendeu? Ele pode jogar para vocês um julgado, aí certamente vocês não vão conhecer, mas pode constar aqui. Covid-19, alguma coisa relacionada. Para vocês, Covid é um precedente ou é uma jurisprudência? Precedente. É nesse contexto que ele vai dizer. Mas ele sempre vai dar o comandozinho na questão, de alguma forma, para facilitar a identificação de vocês. Vai dizer assim, algo inédito com base nessa decisão recém-prolatada. Esses são os macetes que ele consta. E a Cíntia também faz isso, viu? Logo avisando. Logo porque nós não somos obrigados a saber jurisprudência, porque jurisprudência é uma coisa de campo de pesquisa. Então, se fosse cobrar um negócio desse na prova, ficaria difícil. Agora, como a gente sabe que a Covid é um tema que está em debate, você usa o raciocínio lógico. Está em debate, é novo, não pode ser jurisprudência. Mais ou menos por aí, né? Isso, exatamente.
Ficou claro, gente, esse desdobramento do julgamento colegiado para o julgamento monocrático? Ficou sim. Vou passar agora para a análise dos pressupostos precedentes. Oh, meu Deus, é porque eu estou lendo muito precedente, eu já estou ficando doido, culpa do Rômulo. Mas tudo bem. Ó, gente, o que é que acontece? Voltando agora para o nosso juízo de admissibilidade. Quando o recurso chega nas mãos do relator, ele vai fazer um juízo de admissibilidade. E com base nesse juízo de admissibilidade, ele vai analisar uma série de requisitos. Vou falar aqui cada um deles. O primeiro deles que ele vai olhar, o relator, é o cabimento. Vou perguntar para vocês já têm condições de responder. Qual é o recurso cabível contra a decisão interlocutória? Qual é? Agravo de instrumento. Qual é o recurso cabível contra a sentença? Apelação. Ou recurso nominado, né? No juizado especial. Exatamente. É nesse sentido. A própria lei, de modo taxativo, típico e adequado, no artigo 994, diz exatamente quais são os recursos e qual é a finalidade deles. E esse cabimento, gente, decorre do princípio da unicidade, recorribilidade ou singularidade. Por quê? Para os doutrinadores, para cada tipo de decisão, haverá apenas um único recurso a ser interposto com uma determinada finalidade. Para ficar claro, apelação. Qual é a finalidade da apelação? Eu vou pedir isso aqui. Reforma ou anulação da sentença. Do agravo de instrumento, vou passar as iniciais. Eu vou pedir a reforma ou anulação da decisão interlocutória. Isso é o princípio da unicidade, da unirrecorribilidade ou da singularidade. Para cada tipo de decisão, nós temos apenas um único recurso com uma determinada finalidade. Não tem outro recurso voltado para impugnar a sentença com a finalidade de reformar ou anular. Não existe. Para ela só existe a apelação. E se porventura você for um Zé Doidinho e querer interpor um recurso extraordinário, pode ter certeza, não vai passar pelo juízo de admissibilidade. E nem vai ser aplicada aquela história de fungibilidade recursal. Eu já ia perguntar isso. Errado como se fosse correto. Porque você cometeu o quê? Erro grosseiro. Então nesse caso do cabimento não é analisado a fungibilidade recursal, né? Pode ser analisado, caso na decisão você alegue que o órgão julgador lhe deu a entender que o recurso cabível é esse e não o outro. Acontece. É no caso, por exemplo, eu estou ali naquela grade recursal. Eu dou o nome de um recurso que está lá embaixo, ele está no início da cadeia recursal. Aí já se torna um agravo, né? Não, presta atenção. Vamos supor um exemplo. O juiz proferiu uma sentença de mérito. Aí você, inadvertidamente, opa, doutor, vou interpor aqui um agravo de instrumento. Aplica a fungibilidade para essa situação? Não, é o que eu estou te dizendo. Eu pego o nome de um recurso que está no início da cadeia recursal e vou botar um que está lá no Supremo Tribunal Federal. O erro aí é imenso. Imenso. E acontece muito, viu, gente? Às vezes o povo troca as bolas mesmo. Bota agravo de instrumento contra a sentença, bota apelação contra a decisão interlocutória. É aquela confusão. E quando chega nas mãos do relator, erro grosseiro, inadmissibilidade. Inadmite o recurso? Próximo. É assim. Dúvidas sobre o cabimento? Vamos para o próximo. A legitimidade, você já conhece. Fizemos a leitura do artigo 996 do CPC, quando falamos que as partes, não somente aquela que sucumbiu, tá? O terceiro prejudicado e o Ministério Público, seja na condição de parte ou fiscal da ordem jurídica, eles têm sim a legitimidade para recorrer. E o princípio que está associado à legitimidade, ao duplo grau de jurisdição
e a voluntariedade. Por que o duplo grau de jurisdição? É aquele direito, ainda que não esteja de modo expresso na Constituição, se você desejar, é um direito seu ter a decisão revista por um órgão hierarquicamente superior. E a voluntariedade, recorro se eu quiser. Se eu não quiser, aceito que dói menos. Entenderam? Sim. O próximo. O interesse para recorrer, da mesma forma da legitimidade, também não está atrelado à sucumbência. Mas, para isso, você que pretende recorrer, você vai ter que demonstrar para o julgador a necessidade do recurso. O que é essa necessidade? A necessidade, justamente, se eu estou na situação de lascado, eu não quero ficar na situação de lascado, eu vou interpor o recurso para melhorar a minha situação. E aí tem que ter uma adequação, que é exatamente a adequação no aspecto jurídico. E também está associada a esses dois princípios, da mesma forma da legitimidade. Exatamente, da mesma forma da legitimidade. E o fundamento que melhor retrata isso aqui, são esses dois artigos aqui. Embora específico da apelação, cabe para qualquer recurso. Dê uma lidinha com calma depois, tá bom? Alguma dúvida? Vou passar para o próximo. O próximo requisito que o relator vai analisar é a tempestividade. Tempestividade para quê? O prazo para interpor as razões e as contra-razões. As razões é pelo recorrente, aquele que interpõe o recurso, e as contra-razões é aquele que vai, em exercício do contraditório, argumentar contra. E, meus amigos, ele decorre do princípio da consumação. O que isso significa dizer? Perdão, aqui é preclusão temporal. Vou até corrigir logo para não passar errado para vocês. Se você perder o prazo, babau, recurso intempestivo. Quando chegar lá nas mãos do relator, ele vê intempestivo, inadmitido. Bora pro outro. Vocês têm que tomar cuidado com essas três pessoinhas aqui. Ministério Público, Defensoria Pública e Fazenda Pública. Por quê? Para eles, o prazo é dobrado. Regra geral, os recursos previstos no CPC, 15 dias. 15 dias para as razões e 15 para as contra-razões. Exceção no CPC, embargo de declaração, e o prazo é de apenas 5 dias. E no âmbito dos juizados especiais, o nosso recurso inominado, 10 dias. E se eu ainda quiser acrescentar outra exceção, eu posso acrescentar também os embargos infringentes na execução fiscal, que também é 10 dias. E isso está no artigo 34 da nossa LEF. Então, essas são as exceções. Alguma dúvida? A gente está tendo um livro aí completo contigo, né, Júnior? Que é um resumo do resumo, porque na doutrina tem se perde. Isso aí é tudo, meu filho. É tudo. Esse aqui, eu já falei para vocês na resolução daquela questão, eu me reservo a pular. Mas os três, renúncia, a desistência e a aquiescência são fatos extintivos do direito de recorrer. Se você manifestou eles, babau, não adianta. Alguma dúvida? Júnior, esses infringentes é só execução? Oi, Renata, não escutei. Pode repetir? Os infringentes são em que tempo? Pode ser em qualquer tempo ou só na execução? Não, esses embargos infringentes é uma particularidade da lei de execução fiscal, para aquelas sentenças de alçada. Quem foi meu aluno de execução, eu falei para ele, Lembra, Lohana, tio Nilson? Tua cara, é isso aí, execução e no Júnior. Pois é, isso aqui é lá da execução fiscal. E o Nilson frisou, gente, tome cuidado, tem uma particularidade aqui no sistema da execução fiscal.
dependendo do valor da execução fiscal. Se for aquele limite de alçada, 50 OTNs, abaixo disso, embargos infringentes. Acima disso, a apelação. E se trocar as bolas, nada de fungibilidade recursal. Erro grosseiro e babau. Lembro perfeitamente como se fosse ontem. Tá certo, eu vou estudar, viu? Tranquilo. Agora, gente, esse aqui é um pouco rançoso. Inexistência de fato impeditivo. Deixa eu ver se eu trouxe o artigo correspondente para mostrar aqui para vocês. Não, é nesse arquivo aqui. Pronto. A situação que o professor Rômulo falou, que eu vou antecipar para o pessoal da manhã, mas isso a gente ainda vai estudar, quando formos tratar desse recurso aqui, embargos de declaração, é o seguinte. Em linhas gerais, os embargos de declaração, eles não têm o condão de alterar a decisão, modificar aquilo que foi julgado, somente fazer a integração ou um esclarecimento, em razão de uma contradição, uma obscuridade, omissão ou erro material. Aqueles 4 requisitos lá do artigo 1022, certo? É só isso. Mas só que, às vezes, o erro é tão grave que, quando são interpostos esses embargos de declaração, haverá necessidade de alterar substancialmente o teor da decisão. Isso é chamado de atribuição de efeito infringente, onde os embargos de declaração vão desenvolver, por assim dizer, a função atípica. Eles vão reformar a decisão, como se fosse uma apelação. E, por conta disso, caso os embargos de declaração modifiquem a decisão, aí é possível a reabertura do prazo para aquilo novo que foi incluído na decisão você poder impugnar, certo? Lembram? É porque o pessoal da manhã não viu ainda, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Pronto. Vou falar aqui com um exemplo, fica melhor entender. Gente, vamos supor aqui uma determinada ação judicial. O autor, ele pediu 100. E o réu, na contestação, disse, eu não devo nada. Quando o juiz sentenciou, ele sentenciou em 50. Temos um típico caso aqui de sucumbência recíproca. Ambos perderam. Só que, o fundamento do magistrado foi esse fundamento 1. Aí, o que é que aconteceu? O autor, no prazo de 15 dias, aqui no caso ele entrou no 13º dia, mas ele poderia entrar até o 15º. Ele entrou com apelação, dizendo exatamente, eu quero que aumente o valor da condenação permaneça até nesse patamar, entre 50 e 100, ou aumente um pouquinho ou chegue a 100. E ele, no recurso dele, nas razões recursais, trouxe esse fundamento aqui, o fundamento 1, certo? Estão captando a lógica? Sim. Aí, o que é que aconteceu? O réu, ao invés dele ter interposto também a apelação, que ele poderia muito bem, ele manejou embargos de declaração. Isso foi feito no 5º dia. E ele alegou uma omissão na decisão. Aqui os requisitos que podem ser interpostos os embargos de declaração. Ele alegou, no nosso caso, uma omissão. Pergunto a vocês, qual desses recursos vai ser julgado primeiro? A nossa apelação ou os nossos embargos de declaração? Os embargos. Exatamente. Para poder não dar erro na sentença. Aí vamos supor agora. Houve esse julgamento dos embargos de declaração, certo? E foi atribuído efeito infringente. E foi acrescentado mais um capítulo. Agora, o fundamento 2. Aí, o que é que vai acontecer? Na minha apelação inicial, eu aleguei o quê? O fundamento 1. Eu podia ter alegado o fundamento 2? Não, porque antes dos embargos, eles sequer existiam. Aí, o que é que vai acontecer? O juiz, ele permite a reabertura do prazo
para que esse apelante aqui acrescente na apelação dele, caso ele queira, o fundamento 2. Isso é chamado de princípio da complementariedade. Via de regra, meus amigos, quando eu interponho o meu recurso e apresentar as razões recursais, e porventura, eu esqueci de botar aquele ponto aqui. Doutor juiz, por gentileza, deixa eu completar aqui meu recurso, ele vai te dar um não bem grande. Exceto se ocorrer nessa situação aqui. Houver uma modificação da decisão e houver um novo fundamento que, porventura, você não pôde alegar anteriormente. Aí, nesse caso, é reaberto o prazo. Mas você não pode mexer mais no fundamento 1, porque ocorreu a preclusão consumativa. Mas você pode se manifestar sobre o fundamento 2, no prazo de 15 dias. E se não tivesse havido nada disso, permaneceria a apelação do mesmo jeito, seria aberto o prazo para as contrarrazões e depois o processo ia seguir feliz da vida para o Tribunal de Justiça, para começar aquela nossa brincadeira. Ficou claro, gente? Ficou, só é muita regrinha, né? Muita regrinha. Mas, assim, é questão da lógica mesmo, é do mecanismo do procedimento. Não se preocupem se a ideia está lançada. Mas quando for falar de efeitos infringentes, quem veio vai lembrar, o Júnior falou um caso aqui semelhante, está aqui o esquema. E eu vou jogar na cara de vocês. Brincadeira. Dúvidas? Então, gente, falei do princípio da complementariedade. Agora eu vou falar desse fato impeditivo. Quando a gente for estudar os embargos de declaração, vai ter uma situação específica que esse embargo de declaração, ele vai ser tido como protelatório. Ou seja, você vai interpor somente para frescar no processo. E o juiz, quando vê essa arrumação, ele vai considerar os embargos de declaração protelatório e, se for o caso, ele vai te aplicar uma multa. Essa multa, ela varia entre 2% a 5% sobre o valor da causa, salvo me engano. Mas isso é irrelevante por hora, que ainda vai ser falado. E, caso você queira interpor novos recursos, por exemplo, uma apelação contra a sentença, e os teus embargos os embargos de declaração foram considerados protelatórios, o que é que vai acontecer? Enquanto você não pagar essa multa, o teu recurso não sobe. E se chegar lá sem o pagamento dessa multa, ele vai ser inadmitido. Porque isso aqui, fato impeditivo. Entendeu? Eu disse que isso é pesado hoje. Júnior, os pressupostos recursais, eles são, por exemplo, se o cabimento for improcedente, não é procedente, né, porque não é juízo de mérito, mas se não for aceito, né, não for cabível o recurso, ele não analisa os demais, tu entendeu? Tipo, não, aqui. Pois é, se ferir qualquer um desses aqui, morreu. Inadmissibilidade. Agora, se porventura o relator é um ser humano como qualquer um de nós, ele não é um semideus, ele erra também. Se você não concordar e dizer, ele inadmitiu o meu recurso porque ele entendeu que não ser cabível, pois eu vou mostrar para ele que é cabível sim. Aí você interpõe para o órgão colegiado para discutir o quê? Juízo de admissibilidade. Vai seguindo toda aquela cadeia recursal, pode até chegar no STF. Aí, depois que resolveu o juízo de admissibilidade, volta para o Tribunal de Justiça para seguir todo aquele caminho do julgamento do mérito. Meu Deus. Por isso, quem viu um material, viu uma ementa bem grandona, eu fiz assim, até fiz uma explicação, mas no próximo dia eu mostro para vocês a cadeia recursal completa. Embargos de declaração, dos embargos de divergência, do agravo de instrumento, do recurso especial, do recurso extraordinário, blá, 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 blá. Loucura, loucura. Por quê? Por conta dessas arrumações aqui. Tá vendo como é legal? Então, se um for... se não der certo os outros são cortados, né, já? Uhum. Não, o interessante é ele analisar tudo. E aquele que falhar, ele inadmite, com base no fundamento.
No caso, Júnior, se a pessoa falhar nos requisitos, ela perde a admissibilidade, não é isso? Ok. Aí, por fim, o último. Aí isso vai ser detalhado. Regularidade formal ou procedimental. Já estou mostrando para vocês exatamente os nossos pressupostos. E quando eu vou fazer a minha oficina de recursos, eu vou dizer exatamente, botem todos, viu? Um tópico específico para falar todos eles. Um tópico para o cabimento, um tópico para a legitimidade, um tópico para o interesse, um tópico para a legitimidade, um tópico para dizer que não existe fato extintivo do direito de recorrer, que não tem um fato impeditivo e que você atendeu fielmente à regularidade formal, a depender do tipo de recurso. Por quê? Acredite, facilita bastante o relator na hora de analisar o teu recurso e a chance dele inadmitir vai ser bem menor. Facilite a vida do bichinho. Não tem só teu processo para analisar, tem vários. Mas vamos falar um pouquinho do preparo. Da regularidade formal. A regularidade formal, gente, ou procedimental, conforme o Rômulo falou, e eu estou trazendo aqui para vocês da Cíntia, ela é dividida em duas situações. O preparo e a fundamentação do recurso e os demais requisitos. O que é o preparo? O preparo nada mais é do que o pagamento das custas do recurso. Geralmente ocorre quando houver uma mudança de instância. E o fundamento está nesse artigo 1007, que vocês vão ler com calma depois. Mas, primeira observação que eu trago para vocês. Vício, em relação ao preparo, é vício sonal. Portanto, aplica-se aquela regrinha do artigo 932, parágrafo único. O relator vai te dar o prazo de 5 dias para você corrigir o preparo. Só que essa correção pode se dar de duas formas. Eita, gente, tá lascando a minha vida. É a regra. Se porventura, meus diletos, vocês fizeram a interposição do recurso. No ato da interposição, você tem que pagar o preparo, as custas. Mas vamos supor que o valor da custa da apelação, vou chutar aqui, não sei, é R$100, mas você pagou apenas R$50. Qual é a providência que o relator vai determinar você fazer? Ele vai te dar um prazo de 5 dias para você completar esse preparo. Se você pagou apenas R$50, você vai pagar mais 50. Isso no caso de insuficiência, recolhimento a menor. Entenderam essa primeira parte? Sim. Pronto. Agora vamos para a segunda situação. Muita atenção, foco. Agora vamos supor o mesmo exemplo. Um recurso de apelação para recorrer para o Tribunal de Justiça, estou chutando aqui, R$100. Mas dessa vez, você não pagou nada. Aí o recurso chegou lá nas mãos do relator e ele viu. Ei, ele não recolheu o preparo. Ah, é? Tudo bem. Eu vou aplicar o 932, parágrafo único, cumulado com o artigo 1007 do CPC. Recorrente, eu vou lhe dar uma oportunidade para você corrigir, mas ao mesmo tempo vou te dar uma penalidade. Agora você vai ter que pagar R$200. Caso contrário, eu vou inadmitir teu recurso. E o senhor tem um prazo de 5 dias para fazer isso. E caso você não faça, eu vou aplicar isso aqui na minha decisão. Vou considerar o seu recurso deserto, justamente porque o senhor não recolheu o preparo. Tá bom para você? Entenderam a lógica? Sim. Pois é. Isso aqui, gente, cai muito nas questões de prova colegiada. Então, faz uma salada doida entre a insuficiência e o não recolhimento. Tome cuidado. E a fundamentação do recurso diz respeito às razões recursais, mas tem outros requisitos que a gente vai estudar quando a gente for ver os recursos em espécie. Mas, em regra geral, teu recurso, ele vai ter que ter a qualificação das partes, recorrente, recorrido, o pedido, o que é que você quer com o recurso. Lembrando que ele vai ter que ser feito de modo escrito, e eu já vou logo adiantando. Não existe essa história de embargos auriculares. Isso é invenção. Você reclamar
inclusive na nossa disciplina. Se vocês questionarem alguma correção da prova, tanto a Cintia quanto o Romo vão exigir que vocês façam um recurso padrão. Se quiserem, eu passo o modelo depois, tá bom? Mas deixa eu chegar lá bem. E nós temos particularidades inerentes a cada recurso. Então, gente, em linhas gerais, pressupostos recursais. Ficou claro? Ficou assim, Júnior, o que é o recurso auricular? O professor está errado. Tá? Só na base do gogó. Isso não vai ser aceito. Ah, entendi. Vamos voltar para as questões? Pronto. Falei um pouquinho dos pressupostos, falei um pouquinho dos princípios, agora temos condição de resolver essa questão. Lê novamente. Em linhas gerais, os pressupostos de admissibilidade consistem os obstáculos, as condições que devem ser superados para permitir o julgamento de mérito das razões recursais. Acerca dos pressupostos recursais, assinale. Alternativa correta. Vamos nós. O cabimento consiste na constatação de qual recurso é considerado adequado para impugnar a decisão concretamente. O CPC enumera no artigo 994 o rol dos recursos, podendo haver outros criados em lei extravagante federal. Isso está correto ou está errado? Até o pontinho eu considero correto, concretamente. Depois ninguém viu isso. Júnior, uma dúvida. Eu vi que a Lei 9.099 traz o recurso nominado, né? Então, o 994, ele não é um rol exaustivo. Então, pode ser que venha outras espécies de recursos em lei extravagante? A minha dúvida é essa. Exatamente. Para mim, tá correto. Lembra que o professor falou lei federal ou nacional? Essa questão, né? Isso, aqui. Exatamente. Sendo lei federal, a exemplo, o CPC, a lei dos juizados especiais, aquela porcaria do Código de Processo Penal, a CLT, tudo isso é lei federal. E tudo isso pode prever recurso, certo? Então, por isso que a importância da nossa disciplina. E nessas outras disciplinas, os professores, pelo menos no trabalhista e no penal, vocês não vão ver isso aqui aprofundado, não. Eles vão passar assim rasamente e eles vão dizer: problema de vocês se não aprenderam lá em Processo Civil 3. Isso aí está correto, Júnior? Está corretíssimo, tudo verdadeiro. Ok. Podemos passar para o outro? Por isso que eu sempre digo, vamos fazer a disciplina direitinho, estude, porque isso aqui vocês vão precisar e cai bastante na prova da OAB, cai bastante em concurso público e a negrada não sabe, porque negligencia isso aqui. E às vezes é só essas besteirinhas aqui que a gente está estudando. Vamos nós. Bem, a fungibilidade recursal exige dúvida subjetiva do recorrente e inexistência de erro grosseiro na interposição do recurso e que esta tenha ocorrido dentro do prazo maior, se houver diversidade do prazo e um recurso for considerado e o recurso efetivamente interposto e o recurso cabível, a exemplo dos embargos de declaração e outro recurso. Entenderam nada, né? É mais ou menos. Eu entendi. Viajei. É verdade. Pronto, eu vou ler de novo. A fungibilidade recursal exige dúvida subjetiva do recorrente e inexistência de erro grosseiro na interposição do recurso e que esta tenha ocorrido dentro do prazo maior, se houver a diversidade de prazo para o recurso efetivamente interposto e o recurso cabível, a exemplo dos embargos de declaração e outro recurso. Vamos explicar. Olha, o que eu entendi disso aí foi o seguinte. Pode falar. No caso da fungibilidade recursal, a dúvida realmente é subjetiva porque partiu da pessoa. Ela interpôs um recurso e não era, então é subjetiva. E com relação... Então, basta dizer para o julgador assim, doutor, eu estou com dúvida, eu interpus esse recurso porque eu pensei que era o correto.
Mas eu não terminei. Não é assim que funciona. Não é assim. Mas deixa eu terminar. Pode terminar. A dúvida realmente é subjetiva porque ele entendeu errado. Agora, inexistente do erro grosseiro, a inexistência do erro grosseiro, porque se for grosseiro, não se admite, ele vai perder o recurso, né? E com relação que tenha ocorrido dentro do prazo maior, que tenha ocorrido dentro do prazo, não é necessariamente maior. Não é não isso aí? Pronto. Vamos imaginar o seguinte. Vamos a uma situação aqui específica de um caso. Acontece muito. Houve o julgamento de mérito feito através de uma sentença. E o advogado Zé Doidinho inventou de interpor agravo de instrumento. E ele disse: estava com dúvida, eu errei, eu pensei que era esse. Aí o que é que o juiz vai aceitar? O juiz vai aceitar essa lorota dele? Sim ou não? Não. Não vai. A fungibilidade de recursal. Depende. Porque, primeiro, para aplicar a fungibilidade, a dúvida ela tem que ser objetiva. É aquela dúvida trazida pela lei. No CPC passado, acontecia muito, principalmente no âmbito das execuções. Naquelas decisões, vou até lembrar para vocês. Peraí, Ju. Decisões que resolvem coisas, vou botar entre aspas, coisas na execução e decisão que extingue a execução. No CPC passado, havia muita dúvida nisso. Qual recurso que eu vou interpor? Agravo de instrumento, apelação, agravo de instrumento? Ah, meu Deus, eu não sei. E a galera simplesmente interpunha um recurso, aí chegava lá, tá errado. Mas, doutor, me mostra aqui na lei que está dizendo que o recurso cabível contra essa situação é esse que o senhor disse que está errado. Não tem. Ah, então, por conta disso, eu vou aplicar a fungibilidade, vou receber. Tá vendo? Não é uma dúvida subjetiva. Ah, eu acho que o recurso é esse. É uma dúvida trazida pela lei. No caso aí, quando eu falei subjetiva, é porque partiu da pessoa o erro. Então, a minha visão está errada nesse sentido. Não é nesse sentido. É no sentido do reconhecimento da lei, né? Chamando-se objetiva no caso, é isso? Exatamente. E vamos supor que pode ser até que ele aceite esse agravo de instrumento. Mas qual é o prazo de interposição do agravo de instrumento? 15 dias. Qual é o prazo de interposição da apelação? 15 dias. Então, nesse caso, se fosse aplicada a fungibilidade recursal, o recurso errado teria que ter sido interposto exatamente no prazo do recurso correto. Porque se passou, intempestividade já era. Ficou claro, gente, essa parte da fungibilidade? Ficou. Então, a dúvida tem que ser objetiva, né? Não subjetiva. Exatamente. Não é uma dúvida partindo da pessoa. É uma dúvida que, porventura, esteja sendo trazida pela lei. Se vocês fizerem a pesquisa na jurisprudência, vocês vão ver N situações em que se aplica e N situações em que não se aplica. Você vê, né, essa questão da interpretação. Eu tenho uma visão contrária a isso aí, entendeu? Porque a partir do momento, eu conheço os recursos, mas entrei com um recurso errado, para mim foi subjetivo. O erro foi meu, entendeu? Mas a visão... Justamente. Aí o que esse erro foi seu? O que é que aconteceu? Erro grosseiro, porque a lei diz que você teria que interpor um recurso, um respectivo recurso, e você teimou e interpôs um outro totalmente diferenciado. Por conta disso, não passa no juízo de admissibilidade, mas morreu babau. Mas a fungibilidade recursal exige dúvida subjetiva. Não é o que eu estou te dizendo? Não, senhora. A dúvida, ela é de caráter objetivo. É aquela dúvida proporcionada pela lei. Não é aquela dúvida que está lá na cabeça de cada um de nós, não. Não, mas é nesse sentido que eu falo. Não, minha cabeça funciona de outra maneira, mas eu vou encarar isso aí como estão dizendo aí, tá bom?
Não é Júnior, eu tô aquela dúvida entendendo. trazida pela pessoa, é a dúvida trazida pela lei. Concordando, a Lohana está Pronto, eu tô concordando que ela tá trazendo. É porque, assim, ela trouxe a questão da dúvida subjetiva fora da fungibilidade recursal. É como se fosse ao contrário dessa questão aí, entendeu? A fungibilidade recursal, ela vai exigir a dúvida objetiva, que é justamente para tirar a inexistência do erro grosseiro. Só que essa questão... Justamente. Isso, é ao contrário, mas ela entendeu certo, eu entendi. Pronto. O teu raciocínio está correto, mas é nessa visão assim mesmo. É a dúvida gerada pela interpretação da lei, que a lei realmente te induz ao erro. Júnior, aí tu bota uma questão dessa com um dislexo. Né? Não capeta não, um negócio desse? Rapaz, Essa aqui tá boa, o Rômulo bota pior. Essa aqui tá aprovado, então. Não, tá não. Não fala isso não, você vai passar. Todos vocês vão passar, que todos vocês têm capacidade. Parem com isso. Vamos continuar. Isso. No mesmo prazo. Pronto, exatamente. Eu estava esperando que alguém me chamasse a atenção. Que bom que você enxergou. Distinta colega Maíldo, eu já não concordo. Eu acho que nem dentro do prazo maior nem menor, dentro do prazo. Dentro do prazo. Não pode fugir ao prazo. Vamos agora um exemplo mais simples, para ver se vocês vão entender. Eu tenho uma sentença no âmbito dos juizados especiais. Só que, inadvertidamente, interpus isso aqui, apelação. Mas essa apelação foi no prazo correto, no prazo de 10 dias. E o juiz, em certas situações, pode até entender, que ele vê o teu recurso e vê. Ele fez aqui a apelação, mas isso aqui tem cara de recurso inominado. Vou receber. A questão do prazo é isso aqui, ó. Se dentro do prazo, numa sentença proferida pelo juizado especial, eu tenho 10 dias para o recurso inominado, e eu interpus o recurso errado exatamente no prazo do recurso errado, ok. Aplica-se a fungibilidade recursal. Agora, o que a Vlaima falou. Se, porventura, eu tivesse seguido a risco o CPC, já não seria aplicada a fungibilidade recursal. Por quê? Foi o prazo maior. E tem que ser no mesmo prazo do recurso correto. No caso aqui, recurso nominado. Tá vendo? Mas não tô não. E aí, na minha cabeça, não existe prazo maior e nem menor. É de acordo com o prazo correto do recurso destinado específico. Tá aqui, ó. A gente sabe, ó. Sentença. De juizado especial, o recurso correto é o recurso inominado, certo? Aí, porventura, eu entrei com a apelação. Só que a turma recursal foi boazinha, recebeu a minha apelação como sendo recurso inominado. Mas ela tem que verificar o seguinte. Se você interpôs a apelação em até 10 dias, ok, eu aplico a fungibilidade, porque o prazo está correto para esse recurso. Agora, se você interpôs a apelação no prazo de 15 dias e quer que eu receba como recurso inominado que o prazo é de apenas 10, sinto muito, mas eu não vou receber. Pois é, Júnior, mas você está concordando comigo. Então, não pois é nesse sentido. Entra a questão do prazo correto, de acordo com o recurso correto. Exatamente. O maior. Né? Tá vendo como você entendeu? Só que você interpretou de isso aí eu entendi. Essa questão eu entendi. Vamos para a outra. Letra C. O interesse recursal pode ser compreendido com a seguinte indagação. Quem pode recorrer? O CPC prevê que as partes, o Ministério Público e o terceiro prejudicado poderão recorrer das decisões, cabendo ao último demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Verdadeiro ou falso?
Ô, monitor malvado. Tô lendo de novo, pera. Fique à vontade. Enquanto isso, eu vou beber água. A questão é que não cabe o último. Eu vou responder Essa logo, questão de- não como é? Eu esqueci o nome dela. Eu vou responder uma para ser mais rápido que ela, ela é muito ligeira. Verdadeiro. Eu acho que não, porque aí não existe essa história de caber a última possibilidade. A possibilidade, na minha visão, cabe a qualquer uma das partes. Gente, nesse item aqui, eu botei o conceito de legitimidade. E o que é que o item está falando? Logo no começo. Está falando de interesse. Olha Isso é aí, interesse. E no item D, que eu vou ler agora, vocês vão ver. A legitimidade recursal consiste na demonstração da necessidade e da utilidade de interpor um recurso. O interessado deve vislumbrar alguma utilidade, somente poderá ser obtida através da via recursal, fazendo-se necessário, para tanto, que a parte interessada em recorrer tenha sofrido algum prejuízo jurídico em decorrência do pronunciamento judicial a ser atacada ou tenha ficado insatisfeita com tal decisão. Em linhas gerais, interesse. Correto. Ela tem que demonstrar a necessidade e a adequação. Eu só troquei os termos. Eu já fui, desde junho, fui criticando a resposta sem ler o resto. Que absurdo, né? Pois é. E o item correto é o item A mesmo. Monitor malvado esse. Não se preocupe, gente. Não vai ter questões desse tipo. Vão ter piores. Brincadeira. Nem sei quantas provas. Não posso fazer prova. A colegiada vai ser bem simples em relação às provas do Rômulo, hein? Ou não, né? Que vai ter questões dele também. Ai, meu Deus, socorro. Vai dar certo. Outra questão. Essa aqui já é mais simples. É de concurso público de juiz federal. Para vocês verem o naipe, ó. Mais simples. Quanto aos princípios recursais, o princípio da taxatividade recursal tem sido mitigado, admitindo-se a criação de recursos não previstos expressamente em lei, desde que as partes criem tais recursos de comum acordo, como negócio jurídico processual. Verdadeiro ou falso? Erradíssimo. Tem que estar incluído em lei. Lei o quê? Qual tipo de lei? Na lei. Qual lei? Lei federal. Federal. Lei Eu tava esperando a Ana Cláudia falar. Lei estadual. Federal. Gente, semestre passado caiu na prova colegiada dos meninos isso aqui, ó. Só que o pessoal foi mala. Botou assim, de acordo com o regimento interno do tribunal. E a criatura marcou correta. Aí depois ficou fulo da vida, foi discutir comigo. Júnior, tu falou que não podia criar recurso, mas só que estava aqui em regimento interno. Regimento interno é lei federal. Hã? Respira, calma, Maria do Bairro. Desde quando eu falei que regimento interno é lei? Regimento interno é somente algo que é criado pelos tribunais para gestão administrativa. Tribunal não pode criar recurso, porque ele pode disciplinar tão somente o procedimento, principalmente do recurso extraordinário e do recurso especial no âmbito do STJ e STF. E você dizer que o STJ e o STF está criando recurso por regimento interno, é doido. Não, realmente tem diferença, né? Uma lei federal e um regimento interno. Justamente. E Cara, que nunca mais vai errar, porque a gente aprende errando, né? Verdade. Vamos nós. B. Pelo princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, afirma-se que só se admite uma espécie recursal como meio de impugnação de cada decisão, mostrando-se defeso interpor sucessiva ou concomitantemente duas espécies recursais contra a mesma decisão. É falso, porque tem que ser só um. É um para todos.
Agora eu vou pegar vocês um pouquinho pelo pé. Vamos supor que o nosso recurso ele passou pelo julgamento colegiado e foi proferido um acordo. Pergunto a vocês, para onde que vai esse processo? Ah, entendi. A questão aí, não são, a duas espécies é permitido. O motivo, que é o mérito, é que não pode ser é para todos, é um para todos, não é isso? Exatamente, a finalidade do recurso. Muito bem, perfeito. Júnior, eu queria saber se meu pensamento está correto. Porque, assim, uma pessoa pode visualizar uma omissão, entrar com embargo, e a outra pode entrar com apelação. Pode. Eu não mostrei aquele exemplo para vocês quando eu fui tratar. Querem ver o exemplo? Bem bonitinho. Aqui, ó. Nessa situação da sucumbência recíproca, aconteceu exatamente isso. Ó. Um entrou com apelação e o outro entrou com embargo de declaração alegando omissão. Perfeitamente possível. O que não pode acontecer é esse segundo bonitão aqui das tapioca querer entrar com embargos de declaração no 6º dia. Aí não tem mais o que embargar, vai ter que apelar. Mas tá vendo, ó, são 2 recursos, mas a finalidade é diferenciada. Então não tem essa história de dizer que contra a decisão só cabe um recurso. Esse pensamento está incompleto. Cuidado. Júnior, então uma pergunta. Aí, por exemplo, se o caso é de omissão, aí ele deixou passar o prazo de 5 dias. Aí ele disse, menina, eu perdi o prazo de 5 dias, pois eu vou entrar com apelação, que eu não vou perder. Mas é omissão. E aí? É aceito? Não, aí no caso, o fundamento dele não vai ser mais pela omissão, vai ser ou a reforma ou a anulação, conforme o caso. Certo. Yes. Muito bem. Vamos analisar os outros. O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento volitivo, ou seja, a vontade da parte em recorrer expressa na interposição do recurso correspondente à situação jurídica dos autos. O que é que vocês acham? Dialeticidade, meus amigos, lembrem-se, motivação. A motivação para quê? Reforma, anulação ou integração. Isso nós chamamos de dialeticidade. Lembrem disso. Deixa eu ver aqui. Então, olhando para cá, dialeticidade diz respeito ao o que é esse tal elemento volitivo. Vou traduzir. Essa associação aqui, está correta? Está correto. É a vontade de recorrer. Ó, o que eu acabei de explicar. Princípio da dialeticidade diz respeito à motivação. Por que você está recorrendo? Elemento volitivo diz respeito à vontade. Então, são coisas completamente distintas. O erro está aqui. Ele está dizendo, o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento volitivo. A vontade dele recorrer. Nada disso. Então, a gente tem que ter motivação. A vontade de recorrer chama-se princípio da voluntariedade. Recorro se eu quiser. Eu não sou obrigado. Ele misturou 2 conceitos e induziu a erro. Questão malvada, né?
Essa é. Vamos nós. Alguma dúvida, gente? Ou posso passar? Pode passar, gente, daqui. B. O princípio da fungibilidade não foi previsto normativamente no atual CPC, no atual ordenamento jurídico, não mais se podendo receber um recurso por outra em situações de pretensa dúvida. Aí não é o caso do duplo grau de jurisdição que não foi previsto, não. Está certa a fungibilidade. Deixa eu ver aqui. Porque o duplo não tem reconhecimento em lei, né? Não tem. E esse da fungibilidade tem ou não tem? Eu não sei. Gente, vamos ter situações expressas na lei processual que vai ser aplicada expressamente a fungibilidade recursal. Por ora, vou dar um exemplo, que a gente vai estudar quando for fazer o recurso de embargo de declaração. Então, vamos supor o seguinte. Eu tenho aqui uma decisão monocrática. Oi, pode falar. Está previsto? Está previsto. Okay. O caso é o seguinte. Eu tenho aqui uma decisão monocrática, certo? Aí, o Zé Doidinho inventa de... Zé Doidinho não, ele está correto. Embargos de declaração. Só que, quem analisa esse recurso, ele vê, opa, esse embargo de declaração, ele cai naquela situação excepcional. Ele tem a possibilidade de alterar a decisão monocrática aqui no nosso caso. Então, há possibilidade de efeitos infringentes. E por conta dessa atribuição de efeitos infringentes, qual seria o recurso cabível para alterar a decisão monocrática do relator? Eles falaram. O agravo interno. Isso, exatamente. Então, nesse caso, quem for analisar esse embargo de declaração e, porventura, verificar que há uma possibilidade de mudança drástica da decisão, ele pode fazer o seguinte, aplicar, de modo expresso, a fungibilidade e converter esse ED em agravo interno. Isso está lá na lei. É possível. Esse aqui está. E ao dizer que não está previsto, está falso. Outras leis também têm previsão, mas eu não vou entrar em detalhes porque o negócio é um pouco mais complicado e vocês vão querer me bater. E eu não quero apanhar. Mas no nosso CPC tem essa situação da convertibilidade dos embargos de declaração em agravo interno, em decorrência da fungibilidade recursal. Perfeitamente possível. É raro, mas acontece. E o último item, o princípio da reformatio impégios, ou seja, reforma para piorar a situação de quem recorre, não foi admitida em nenhuma hipótese no atual processo civil brasileiro. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Essa aí tá dada. Essa aí tá dada. O Weber comentou. Mas, como o pessoal da manhã não viu ainda esse princípio da reformatio, eu faço questão de contextualizar o exemplo que o Rômulo deu. E até esquematizei. Vamos ver se eu consigo colocar. Então, vem direitinho. Gente, o caso é o seguinte. Nós temos aqui a mesma situação. Nós temos o autor e o réu. O autor pediu 100, o réu diz que não deve nada. E o juiz sentencia dizendo que só deve 50. Nós temos um típico caso de sucumbência recíproca. E diante dessa sucumbência recíproca, tanto o autor quanto o réu, eles terão legitimidade e interesse para recorrer, certo? E eles farão através do nosso recurso chamado apelação. Até aqui está tudo bem para vocês? Pronto. Sim, Júlio. Pronto. Agora, esqueçam o meu lado direito, que tem o nome réu. Vamos analisar, primeiramente, na perspectiva do autor, tá bom? O autor, ele interpõe o seu recurso de apelação, nas suas razões recursais. E ele pede para fazer a majoração do valor da condenação.
Esse limite pode variar entre 50, ou seja, quando chegar lá no tribunal, a decisão do primeiro grau pode ser mantida pelos 50, pode ser aumentado um pouquinho até chegar ao limite de 100. Aí o réu, obviamente, ele vai interpor as contrarrazões dele. Exatamente refutando isso aqui. Não devo nada. E quando chegar lá no tribunal, vamos imaginar que passou pelo colegiado e o Tribunal de Justiça diz: recurso improcedente. Onde é que eu quero chegar com a análise do princípio da reformatio impedius? Vamos olhando apenas para o lado do autor. Vou indagar para vocês. Se o Tribunal de Justiça aumentar o valor dessa condenação para 70, vai estar incorrendo em reformatio impedius? Sim ou não? Ou melhor dizendo, se o Tribunal de Justiça, ele tem esse limite aqui, ó, ele pode fazer a decisão dele entre 50 e 100. E eu estou perguntando, Tribunal de Justiça, na perspectiva do autor, pode majorar o valor dessa condenação para 70? O autor quer mais, é? Isso. Pode. Não pode passar de 100. Não pode passar de 100. Se passar de 100, já vai ser extra petita. Vai gerar nulidade. E se for abaixo de 50, vamos supor, foi julgado, o colegiado entendeu, não deve 50 não, deve apenas 40. O tribunal pode fazer isso, ainda na perspectiva do autor? Pode não. Não, é infra. Então, isso aqui, na perspectiva do autor, se o Tribunal de Justiça reduzir, estará incorrendo em reformatio impedius, ou seja, vai estar prejudicando a situação do autor em decorrência do recurso dele. E isso é totalmente vedado. Tribunal de Justiça ou qualquer tribunal não pode prejudicar o recorrente em razão do seu próprio recurso. No nosso exemplo, o que o tribunal pode fazer, no máximo, ou manter os 50, ou aumentar até 100, ou fixar um valor intermediário entre ambos. Mas não pode baixar além de 50 para menos de 50 e não pode aumentar para mais de 100. Certo? Isso é a reformatio impedius. Da mesma forma, agora eu vou mudar a observação para o réu. O que é que o réu quer? Ele entrou com a apelação dele. Não devo nada. O limite que o tribunal pode julgar em relação ao réu é entre 50 e 0. E o autor entra com a apelação. E o Tribunal de Justiça julga a apelação do réu procedente. O que é que pode acontecer? Na perspectiva do réu, o tribunal pode aumentar essa condenação para 70? Pode ou não pode? De acordo com o réu. Não. Se o tribunal fizer isso, estará incorrendo nisso aqui, ó. Reformatio impedius. Mas o tribunal, ele pode baixar o valor da condenação para 40, para 30? Pode. Entenderam o que é a reformatio impedius através desse exemplo? Pessoal da entenderam? Mas e agora? Como estamos no caso de sucumbência recíproca? E ambos recorreram, o tribunal pode, por exemplo, baixar o valor dessa condenação para 40, olhando na dupla percepção? 50-50. Ou 25-25. Pode. Ele pode baixar para 25? Pode. Ele pode aumentar para 75? Não. Pode. Olhando para os dois lados, ambos recorreram. O outro é até 50. Não. Não vou entender, não. Deixa para ali. Esqueça. É o seguinte, vou explicar novamente, porque realmente isso aqui é confuso e é muito chatinho mesmo. Eu esquematizei isso aqui para ajudar vocês. Vamos supor aqui no primeiro caso, apenas o autor recorreu. Então, o tribunal, ele tem como limite de parâmetro para julgamento esse limite aqui, entre 50 e 100.
não pode baixar e não pode aumentar. Se o tribunal julgar abaixo de 50 aqui no nosso exemplo, ele vai estar incorrendo nisso aqui, reformatio impégios. E isso é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O tribunal não pode fazer isso em razão da interposição do recurso do autor, caso somente ele tenha recorrido, certo? Júnior, então o juiz sempre vai ter que ter base no recurso, né? No valor pedido, porque ele não pode dar menos e nem dar mais. Exatamente. Isso é decorrência de um efeito recursal, chamado efeito devolutivo. Mas isso é cenas dos próximos capítulos. No caso porque aí, é conta da análise dos capítulos da decisão. O que eu estou devolvendo para o tribunal? O limite. Para beneficiar ambos, não tem que ser o limite aí não é 50? Na visão do autor, tá vendo? O que o autor, a sentença não foi parcialmente procedente, não de 50, mas o autor não pediu 100. Então, eu quero, na visão do autor, juiz, melhora aqui minha situação. Aí ele tem como parâmetro de julgamento entre 50 e 100, no lado do autor. E ele sozinho tendo recorrido, sem o réu. Da mesma forma, se tivesse havido tão somente o recurso do réu, o parâmetro do tribunal já seria outro. Ou o tribunal manteria os 50, ou chegaria ao limite máximo de zerar tudo, ou julgar algo aqui intermediário. E se, porventura, o tribunal aumentasse o valor da condenação para 70, na visão do réu, ele estaria incorrendo em reformatio impégios. Não pode. Mas, então, em tese, sempre que for diverso do pedido, vai ser algo prejudicial para quem está propondo o recurso, né? Então, não é só na visão de que vai ser mais ou menos. É sempre com base no que o recurso trouxe, né? Agora aqui, o contexto. Se ambos recorreram da decisão, se porventura, no caso do autor, agora, olha a situação. Os dois recorreram. Aqui é a apelação do autor. Ele quer esse limite aqui, entre 50 e 100. Aqui é a apelação do réu, entre 50 e 0. Qual é o limite que o tribunal pode julgar? 50. Não. Porque se é em benefício dos dois, não é em benefício dos dois. Presta atenção, Ana Cláudia. Eu tenho um recurso de ambos os lados. Tem um recurso do autor e tem um recurso do réu, certo? Captou? Os demais também? Aí, o que acontece? Vamos supor que temos recursos de ambos. Vou dar aqui uma primeira situação. Você não está analisando aí para beneficiar os dois ao mesmo tempo? Né? Não, preste atenção. Isoladamente aqui, eu entendi. Isoladamente você entendeu, né? Entendi. Agora vamos juntar os dois. Nós temos dois recursos, duas situações e vamos ter um novo parâmetro de julgamento. Nessa situação específica, vou dar aqui a primeira situação. Qual foi a condenação inicial? 50. Se o TJCE entender que, de fato, a condenação é 40, com base no recurso de ambos, ele pode fazer isso? Sim ou não? Não, de ambos não, porque o limite do outro é 50. O limite do autor não é 50? O mínimo que ele quer não é 50? Então não vai. Não Mas, pode. assim, vamos partir do pressuposto. Eu estou aqui com a apelação do autor. Ele me fez o pedido. Colegiado, o teu parâmetro de julgamento para me beneficiar é entre 50 e 100. Entendi. Na visão do réu, para me beneficiar, colegiado, ou fica no 50 ou baixo. É base no mínimo. Então. Nos dois agora. E com base em dois recursos. O colegiado analisou o recurso do autor, analisou o recurso do réu e chegou à seguinte conclusão. É 40. Nessa situação, analisando ambos os recursos, temos reformatio impégios? Júnior, eu acredito que sim, porque é menor do que o mínimo que o autor pede. Não tem, Lohana. Sabe por quê? Porque o parâmetro, com base na análise do recurso dos dois, é o do menor, né? Quer falar?
Quer falar. Ó, é de 0, ó, 50. a 100. Tá vendo? Como Pronto, muda era a isso que eu ia dizer. Como os dois entraram, ficou o máximo do autor e o mínimo do réu, entre 0 e 100. Aí o tribunal entendi. pode colocar qualquer valor e, com base nisso, não vai haver reformácio impédios. Ah, entendi. Então sempre vai pegar o mínimo de um e o máximo do outro, né? Dependendo do valor maior e menor, entendi. Justamente, o que foi devolvido para o tribunal. Se eu tivesse havido só o recurso do autor, e que está aqui negritado em cinza, é isso que foi devolvido para o tribunal. Então, o tribunal, no máximo, teria que dar uma decisão nesse parâmetro aqui, entre 50 e 100. Se ele desse abaixo de 50, ele estaria prejudicando o autor por conta do recurso dele. E isso é totalmente vedado. Reformácio impédios. Não pode. Da mesma forma, se apenas o réu interpor o recurso, o máximo que o tribunal, nesse nosso exemplo aqui, pode fixar como parâmetro de julgamento entre 50 e 0. Ô, Júnior, então, no caso, para beneficiar os dois, o valor vai ter que ser 50. Não necessariamente. É porque, assim, o que é o princípio da reformácio impédios? O tribunal, ele não pode te prejudicar com base no teu próprio recurso. Com licença. Se houver um recurso isolado de um ou de outro, obrigatoriamente o tribunal, para o autor, o parâmetro é desse. Para o réu, esse é o parâmetro. Agora, se eu for analisar o recurso de ambos, aí aumenta o meu parâmetro de análise. Eu vou poder analisar o contexto todo. Ou vai ser 0, ou vai ser a metade, ou vai ser 25%, ou vai ser 75%, ou vai ser tudo. Aumenta as possibilidades de julgamento do tribunal. E isso não é reformácio impédios. É isso que eu quero incutir no pensamento de vocês. Uhum. Pronto, deixa eu ver aqui. Vou abrir o CPC para vocês. Eu nem tinha aberto, que eu achei que nem ia precisar. Quando você procura aí, Vai falar. Vou te explicar para ver se você entende o que eu quero dizer. Não tem aí o caso de não prejudicar os dois? Não tem esse caso, como é o nome? Quando não prejudica os dois. Então, eu tenho que pegar o do autor, o mínimo do autor não é 50, o mínimo que ele está pedindo é 50. Eu não posso prejudicar o autor. E também eu não posso prejudicar o réu. Os dois vão ganhar nessa questão, certo? Não necessariamente. Não necessariamente. Depende do fundamento que for trazido no recurso. Se o autor conseguir convencer o colegiado, óbvio que o autor vai ganhar. Da mesma forma, se o réu conseguir convencer o colegiado, o recurso do réu que vai ser procedente. Mas E se chegarem no mesmo tempo? Eles confirmam e fica 50 para todo mundo. O resultado vai variar. Eu estou querendo te dizer o seguinte, se ficar em 50, o autor está satisfeito e não prejudicou o réu, porque o limite do réu é 50. Essa lógica de raciocínio, não tem não lógica isso que eu estou falando? Tem não lógica. Não prejudicou, o réu ele não ganhou, mas também ele não foi prejudicado. O autor, ele ganhou, porque o limite dele era 50. Não está certo não isso? Evlailma, assim, por hora, eu não estou lembrando do artigo específico, não vou mentir, mas eu vou procurar. Será que é o e depois 513? Eu vou procurar aqui Oi? também, pera. Será que eu acho que é o 513? Mas a ideia que eu quero trazer com vocês acerca dessa discussão é o seguinte: se esse autor, ele sozinho tivesse interposto esse recurso, o tribunal não poderia dar uma decisão para prejudicar ele, ou seja, dar uma decisão abaixo de 50. Caso contrário, estaria incorrendo em reformácio impédios, certo? Da mesma forma,
Se somente o réu, nesse nosso caso aqui, tivesse interposto o recurso e, no caso, o tribunal aumentasse o valor acima de 50, estaria prejudicando o réu por conta do recurso dele. Mas não vai haver reformácio in pejus diante de um caso de sucumbência recíproca se ambos recorrerem, porque tudo vai ser devolvido ao tribunal e o tribunal vai ter um parâmetro maior para analisar. Isso não vai caracterizar reformácio in pejus. O autor pode ser prejudicado não por conta do recurso dele, mas por conta do recurso do outro. Da mesma forma, o réu pode ser prejudicado não por conta do recurso dele próprio, mas por conta do recurso do autor. Essa é a lógica que eu queria trazer para vocês. Ficou mais claro? Tá ótimo, eu entendi. Ficou mais claro agora, gente? De verdade. Eu achei o artigo, olha aí, Júnior, se é o 617 do CPC. Ixi, você já foi para a rescisória? Eu não sei, tô nada. Não, é inventário. Não, o artigo não é importante, meus amigos, por hora. Isso aqui, o que eu falei para vocês, é um princípio do processo civil atrelado ao recurso. Reformácio in pejus. Eu quero saber aqui, vocês entenderam a lógica desse princípio, que realmente é chato? Com certeza. Mas esse exemplo aqui ajudou a elucidar melhor? Com certeza. Para o pessoal da manhã, não se preocupe que a Cíntia ainda vai falar, certamente vai trazer outros exemplos e vai ficar melhor elucidado. É porque eu já quis preparar vocês para exatamente caso pegue algumas questões assim, nível hardcore. Deixa eu ver só se eu entendi mesmo. Quando houver a sucumbência recíproca, sempre vai ter como base o valor mínimo proposto por um e o valor máximo proposto pelo outro. E aí, caso esteja dentro desse valor, não vai incorrer na reformatio in pejus, não é isso? Isso, exatamente. Isso decorre do efeito devolutivo. Lembra daquela história da análise dos capítulos da decisão? Tudo foi devolvido para o tribunal. Então, o capítulo 1 seria manter o limite entre 50 e 100. Capítulo 2, entre 50 e 0. Aí, a fundamentação, capítulo 3, manter. Ou para baixo, ou para mínimo, ou manter a metade, ou dar um pouquinho maior ou um pouquinho menor. E isso não é reformácio in pejus. Legal, né? Só que não. Alguma dúvida? Quero clicar essa questão, que a gente vai acertar. Gente, como já está muito avançado, eu já estou sentindo que vocês estão muito cansados, então vou encerrar por aqui, tá bom? Mas essas questões que ficaram pendentes, eu vou resolver com vocês no próximo GED, eu prometo. Eu preferi fazer essa explicação, essa abordagem, para não ter dúvidas. Mas mesmo assim, se ainda houver qualquer dúvida, se vocês quiserem, podem me perguntar. Ah, ótimo, você é maravilhoso, tem uma didática excelente, excelente, a gente aprende muito. Eu lamento a Unifor perder você próximo ano. Nós, alunos, que teremos uma perda muito grande, viu? Pois é, né? Mas vai que eu volte como prof futuramente, se Deus quiser. Se Deus quiser, mas aí talvez a gente até sair, né, Flailma? Quem vai ganhar são os alunos futuros, né? Que nos deixa satisfeitos. Obrigado. Podem botar o nome de vocês, a matrícula, e estão liberados por hoje, tá bom? Eu vou mandar esse esqueminha bem bonitinho para vocês, para não ter erro. Alguma coisa mais que querem considerar? Boa noite a outro. Boa noite. Por isso que eu disse, hoje ia ser um pouquinho mais puxado, e realmente foi. Obrigada, Júnior. Obrigada.
Não é porque hoje eu precisava desse tempinho a mais, porque o negócio ia vir com força, eu senti isso. Mas no próximo eu vou avisar com antecedência. Até hoje foi pego de surpresa. Aconteceu tanta coisa aqui, oh meu Deus, mas deu tudo certo no final. Para vocês também, bom final de semana, se cuidem e nos vemos na terça-feira, se Deus quiser.